esse relatório, para o nosso entendimento aqui na Agricultura BR, foi bastante baixista. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano, contrariando de certo modo o que se esperava, ele elevou, por exemplo, a estimativa de produção norte-americana. Agora essa estimativa norte-americana chega a 112 milhões de toneladas. Essa estimativa, passa de 112 milhões de toneladas, fica acima daquilo que foi estimado no último mês e, portanto, trouxe ali o mercado para baixo. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com o Juan Seni, ao vivo, ele que é analista da Grão Direto e participa conosco e fala um pouco sobre esses números, Juan, porque nós tivemos aí dados sendo apresentados, esses dados de certo modo contrariaram o que o mercado esperava, não teve alteração para o Brasil, não teve alteração para a Argentina. Como é que você analisa os números que foram apresentados hoje? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham. Realmente foi isso que você bem disse. Um destaque foi o aumento da produtividade, que consequentemente elevou a produção e posteriormente elevou também as expectativas dos estoques finais. Então tivemos aí um conjunto de informações, tanto para soja quanto para milho, que levaram a um aumento de oferta desses produtos, né? E, consequentemente, impactou negativamente as cotações de Chicago. Os números vieram na direção que talvez o mercado esperava, mas alguns deles vieram acima da expectativa que o mercado esperava, não em números absolutos, mas pelo menos pelo o que o mercado esperava de aumento em número específico, né? Então, a soja tivemos um aumento de 111,70 para 112,39 milhões de toneladas, e para o milho tivemos um aumento mais expressivo de 382 para 386, quase 387 milhões de toneladas. Muitos dos analistas aguardavam alguns números mais conservadores, né, diante do histórico do relatório de novembro, ser um pouco mais neutro. Porém, o USDA surpreendeu mais uma vez e trouxe aí esses aumentos de oferta no mercado, principalmente vindo dos Estados Unidos, diante da evolução da colheita lá no país, que segue sem nenhum tipo de imprevisto e, como a gente está vendo aí, surpreendendo com a produção que eles estão aguardando. Juan, e nós tínhamos alguns elementos, né, de mercado. Primeiro que colheita americana praticamente encerrada, mas que se teria, né, um entendimento como aquele que nós vimos no último mês, né, no último levantamento. O Departamento de Agricultura norte-americano trouxe dados que foram melhor, pelo menos para quem produz soja, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Também outros fatores, como, por exemplo, o risco que há ainda sobre a lavoura brasileira, aqui na América do Sul, por exemplo, ele não foi levado em consideração, era esperado que não fosse, até porque é um órgão um pouco mais conservador. Mas eu estou dizendo isso porque existem vários aspectos dentro da produção de soja no mundo, oferta de soja, que tornam o mercado muito delicado para o momento. Mas o mercado hoje ele ressentiu muito, né? Ressentiu, e isso fez com que os números descessem. Sobre este aspecto, como que deve ficar a acomodação a partir de agora? Fabiano, eu costumo dizer que a gente nunca deve levar em consideração, nem mesmo como tendência, oscilações ou variações pós divulgação de mercado, né, de números, nesse caso do USDA. Porque o mercado ele é muito especulativo, ele reage de forma que surpreende algumas expectativas, mas depois ele entra na normalidade. Por mais que os resultados tenham vindo numa tendência negativa nesse momento, eu vejo um cenário que ainda está bastante indefinido em relação à continuidade dessa oferta abundante, né? Entre esses fatores está a safra brasileira,
que muitos estão acompanhando aí, que está sob olhares cuidadosos do mercado. Inclusive, na semana passada, e parte dessa, tivemos movimentações em relação a essa possível quebra de safra, né, ou pelo menos uma diminuição da expectativa inicial da produção brasileira. E, por outro lado, temos uma demanda em aquecimento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e considerando que o Brasil já está quase no fim do ano, já exportou bastante, essa demanda possivelmente vai aquecer no mercado americano e possivelmente vai dar um suporte ali para as cotações de Chicago, que é o mercado que referencia a produção norte-americana. Então, temos um cenário ainda indeciso, mas, na minha visão, com poucos fundamentos ou fundamentos menos concretos para a continuidade de queda. Juan, falando agora sobre o mercado como um todo, oferta e demanda, em relação aos posicionamentos da China, nós tivemos inclusive nesta quinta-feira mais uma confirmação de venda avulsa norte-americana. A demanda está aquecida. Aqui no Brasil, você lembrou muito bem, está no final de safra, as vendas continuam altas. A Conab, mais cedo, falava em mais de 103 milhões de toneladas a serem exportadas na próxima campanha, mas nesta também um volume muito alto, um volume recorde. Em relação ao equilíbrio de oferta e demanda de soja, como que você enxerga que vai começar para o Brasil, principalmente, a safra 23-24? Bom, já está em desenvolvimento e já está diante de vários desafios, Fabiano. E não é pelo momento atual, é pelas expectativas dos próximos meses. Quando a gente traz esse cenário de clima, que é o principal fator que vai determinar o sucesso ou insucesso do desenvolvimento saudável dessas lavouras, não vemos um cenário muito confortável. Então, é baseado nisso e na demanda que eu mencionei anteriormente, que eu acredito que não temos um cenário muito confortável ou muito direcionado para desvalorização dos preços. De forma nenhuma, eu afirmo também que esses preços vão subir de uma hora para outra, até porque existe uma pequena janela de plantio que ainda pode ser aproveitada, né? Muitos estados começaram mais tarde, pode ser que o clima contraria as expectativas, né, as previsões, o que vem acontecendo frequentemente por conta do fenômeno El Niño, mas nesse momento eu tomaria essa conclusão um pouco mais cuidadosa e não levaria como conclusão concreta, vamos dizer assim, esse resultado, esses números que vieram dos Estados Unidos. Próximo relatório de dezembro, caso essas condições adversas continuem aqui no Brasil, podemos arriscar até mesmo já uma pequena redução ali por parte do USDA, como você bem disse, por mais que ele seja conservador, já vai estar ali num cenário um pouco mais definido do que pode vir a ser a produção brasileira. Mas, sem sombra de dúvida, na minha opinião, acredito que já podemos contabilizar perdas, principalmente do Mato Grosso, que vai impactar as cotações de Chicago, como já vem impactando em algum momento.